Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei, aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje é dia 16 de dezembro, a palavra de Deus está no Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículo do 10 até o 13. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim, também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus falava de João Batista. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Na realidade existia, São João Crisóstomo vai dizer que é uma facção ali dos judeus que não falavam desta primeira vinda de Cristo, mas somente da vinda final, em que Elias estaria de corpo realmente. E na primeira vinda de Cristo, Elias foi João. João foi o percussor, ele é o Elias que deveria vir primeiro e que foi maltratado justamente e foi degolado justamente porque denunciou o adultério, tá? Adultério que hoje muitas pessoas tratam como algo normal, né? Inclusive nós vemos igrejas protestantes em que se casam, descasam, se casam novamente, descasam, está tudo normal. Tudo normal. O que vale é o civil, casou, descasou, casou, descasou. Isso é o importante. Aquela palavra que vai dizer que o que Deus uniu, o homem não separa, não serve para nada. Inclusive para a sociedade. Porque hoje os homens estão se feminilizando e as mulheres se masculinizando. É isso. Isso que o feminismo faz. Masculina as mulheres, masculiniza as mulheres e feminiliza os homens. E ninguém percebe que cada um tem o seu papel. Cada um tem o seu papel, mas existem diferenças. Existem diferenças. Diferenças, vamos dizer assim, físicas. Obviamente físicas, né? Mas diferenças físicas. Existem algumas tipos de trabalho, algumas coisas que são muito mais propícias a um homem e outros muito mais propícios à mulher. Mas hoje, com esse igualamento, né, que existe, com essa igualdade, aí nós vemos, sabe, o que a sociedade tem feito e muitos ainda não perceberam, acham que é normal. Como também acham que é normal o que está acontecendo na Europa já há muitos anos. E agora eles estão começando a se dar conta de que deveriam ter tido filhos e não ter trazido pessoas que não são cristãs para os países europeus. Aliás, na Polônia não tem esse problema, né? Não tem nenhum problema com imigração na Polônia. Mas a gente pega Espanha, França principalmente, Itália, todos esses lugares têm problemas. Por quê? Porque é outra crença. E nós que não fiquemos espertos, hein? Nós que não fiquemos espertos. Por quê? Porque o mesmo que ocorreu na Europa poderá vir a ocorrer aqui. Se nós não mudarmos a nossa mentalidade. 60 anos atrás, 95% de católicos. Hoje,
Menos de 50, diz o IBGE. E olha que não é só culpa da teologia da libertação, não, hein? Não é só da teologia da libertação. Mas vamos lá, vamos trazer uma notícia importante que eu recebi através do jornalista norte-americano José Sachin, que faz um valoroso trabalho no Twitter. E ele traz aqui a notícia que na cidade de Villa Stanza, na Itália, um imigrante incendiou o presépio de uma igreja católica, causando danos também ao órgão da igreja do século XVII. O prefeito declarou: esse incidente é inadmissível, é um ataque à nossa religião, fé, crenças e valores. Mas é isso. Eu vou colocar o vídeo aqui. Ragazzi, sta bruciando la chiesa di Villa Stanza. Esce fumo dal campanile. Madonna, cosa sta succedendo? Dammi le chiavi. Dammi le chiavi che faccio scusa. Pois bem, isso é só um reflexo, meus irmãos, do que tem ocorrido há muitos anos. Essa política contra a natalidade, em que cristãos usam todos os tipos de métodos contraceptivos e, vamos falar a verdade, né? Muitas vezes com a Santa Igreja sendo condizente com isso. Condizente em que sentido? A Igreja mudou a sua legislação e a sua crença? Não. Porém, se omitiu. Pergunto a você, você que está vendo esse vídeo, quantas vezes você viu o seu padre, o seu pároco aí na sua paróquia, falar que católico não pode utilizar método contraceptivo? Que a igreja não aceita, a não ser os métodos naturais, para com razões espaçar as gestações. Hoje a igreja faz campanhas defendendo a vida, contra o ceifamento no ventre, porém, existe um outro ceifamento através de muitos métodos que são de ceifamento mesmo, depois que já existe uma vida gerada, como por exemplo o DIU. O DIU, ele age após a concepção. Após a concepção. E nós vemos, seja sincero, você vê aí na sua paróquia o seu pároco tratando desses assuntos? Não. E o que esta não defesa dos valores de sempre da igreja nos dizem? Prestem muito bem atenção. Que se nós não tivermos filhos, aí pode ser que nós tenhamos que trazer mão de obra. Por quê? Porque a outra religião aí, além deles terem várias mulheres, eles têm muitos filhos. Muitos filhos. E nós temos que aprender a escutar a igreja, os valores da igreja e educar os nossos filhos na fé da igreja. No que a igreja sempre ensinou, na palavra que foi sempre ensinada. Porque os protestantes já utilizam todos os tipos de métodos contraceptivos e é tudo aceito pelas entre aspas, igrejas. As igrejas protestantes aceitam tudo. Entenderam? Aí, quando nós começamos a entender todo esse processo, e a igreja católica? Não. Aí nós começamos a entender qual é a verdadeira igreja. Porém,
nós também temos um grande problema, que é a omissão. Quando os bons se omitem, os maus tomam conta de tudo. Então, o que já aconteceu lá na Europa, esse reflexo, né, dessa igreja em que foi colocado fogo no presépio, que aconteceu já na Europa, é o que está a caminho aqui. Está a caminho aqui. Rezemos, mas também defendamos a fé. Não adianta rezar somente e também não lutar pela verdade. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei!